entrou com providências e já estamos bem melhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Evangelho de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A seguir, está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor nosso Deus e eterno Pai, grandioso e eterno Deus, mais uma vez, Papai do céu, nós louvamos e glorificamos ao Senhor por essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Glorificamos ao Senhor pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas. Peço ao Senhor, Papai do céu, que continue falando conosco, meu Deus, como o Senhor sempre tem falado. E mais uma vez, Papai, me usa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar mais uma vez. Fala com a Tua igreja, Papai. Fala conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu pedi o diácono irmão Dinei para que filmasse aqui. Não se assustem não. Na época da pandemia a gente fez isso aqui. Quem já estava aqui, porque a gente, pela graça e misericórdia do Senhor, nós mantemos os 4 casais de missionários hoje na África, em Moçambique, em tempo integral. Todo mês mandamos o salário para eles ali, e eles sempre me pedindo para fazer isso, para estar enviando fotos do culto, da pregação, para eles verem, ouvirem, né, o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Eles sempre mandam para a gente o que acontece lá, e tem esse desejo de estar vendo, acompanhando, né? E nós vamos estar fazendo mais vezes, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós vemos aqui neste texto
que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui dois homens, Pedro e João, que o texto diz que subiam ao templo para a oração da hora nona. Oração da hora nona. Os judeus, eles faziam ou fazem orações pelo menos 3 vezes ao dia. Nós temos a primeira oração, que é às 9 da manhã. Nós temos a oração do meio-dia. E nós temos a oração assim chamada da hora nona, que é às 3 horas da tarde. E nós vemos aqui esses dois homens, esses dois discípulos de Jesus Cristo, indo para o templo, a oração da hora nona. A oração às 3 horas da tarde. Imaginem vocês, imaginem nós, todos os dias, nós nos dirigindo aqui para o templo, para a oração às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, ou a hora nona. Esses dias atrás aí, o sol quente, escaldante que estava fazendo, e nós nos dirigindo para a igreja, na oração, a hora nona. E muitos podem falar assim: ô evangelista Marcos, pastor Marcos, isso hoje é muito difícil. Muitos trabalham, e nós sabemos disso, precisamos trabalhar, mas nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação de não entrarmos no comodismo espiritual. E eu creio firmemente, que Deus, Ele está fazendo, e Ele vai continuar fazendo uma obra tão grande no meio dessa igreja, que se o pastor falar assim: nós vamos fazer uma campanha às 3 da tarde, uma campanha de oração, não importa se o sol vai estar quente, se vai estar chovendo, como quarta-feira que nós estivemos aqui, não importa a hora, não importa o momento, o clima, essa igreja estará lotada em oração, em adoração, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se alguém acredita como eu, dá um glória para Jesus nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esses dois apóstolos, eles eram amigos íntimos um do outro. E a gente observa isso durante a vida de Cristo. Eles estavam juntos na ressurreição da filha de Jairo. Estavam juntos no momento da transfiguração. Estavam juntos no Getsêmani, na preparação da Páscoa e na prisão de Jesus Cristo. Eles caminhavam juntos. E a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que um só. Porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não sejamos egoístas a ponto de achar que nós não precisamos uns dos outros. Não caiamos nesse pensamento. Não deixemos
Que isso entre na nossa mente. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, a dar as mãos uns pelos outros, a caminhar juntos, a desfrutarmos juntos daquilo que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E eu disse aqui que eles oravam pelo menos 3 vezes por dia. E alguém pode perguntar assim: nós, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, como nós precisamos agir, como nós precisamos fazer. E é interessante que Paulo, ele falando aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo está dizendo assim: quando você acordar, quando você estiver tomando o seu café, quando você estiver almoçando naquela mesa com a sua família, quando você estiver no seu trabalho, quando você regressar para casa de volta, quando você for deitar, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não desfaleça. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não teremos êxitos na nossa caminhada. Nós não teremos êxitos como cristãos. Nós estaremos parados. Nós estaremos estagnados no meio da caminhada. Mas tem pessoas aqui que já entenderam que sem oração, que sem a presença de Deus, que sem nos chegarmos a Ele, nós não somos nada, nós não vamos a lado nenhum, mas na presença dEle, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o texto diz que os 2 subiam para o templo, para a oração da hora nona. E continua dizendo assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, levanta e anda. Eu não tenho prata e nem ouro, não possuo prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele entregou nas minhas mãos, eu compartilho com você nessa noite. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E alguém pode dizer assim: por que é tão difícil a gente ver isso hoje? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amandará, subiando, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Aleluia. Alguém pode dizer assim: por que é tão difícil a gente vivenciar isso hoje?
Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele não muda, não existe, não tem sombra de variação, nem mudança nele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Ele é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não muda, Ele é imutável, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, onde está a dificuldade hoje? Onde está o problema hoje? E nós precisamos fazer um diagnóstico da igreja, de nós mesmos. Afinal, a verdadeira igreja somos nós. O que é que está acontecendo com a igreja nesse tempo? O que está acontecendo conosco? Deus é o mesmo. Ele não mudou. O Espírito Santo continua no nosso meio. O Espírito Santo continua trabalhando, agindo na nossa vida. Mas por que nós não vemos tantos milagres? Por que nós não vivenciamos mais esses milagres com tanta frequência? Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem algumas coisas aqui que eu preciso pontuar nessa noite. Primeiro ponto é acreditar na promessa. Acreditar na promessa de Cristo. Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 2 diz assim: prestem atenção comigo, não deixe nada te atrapalhar nesse momento. Vamos prestar atenção na palavra, não vamos estar dispersos. A partir do versículo de número 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse-lhe ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus disse para eles, após a sua morte vicária naquela cruz, por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitar, ele chega para eles e diz: não se ausentem de Jerusalém, aguardem a promessa que eu vos fiz. Aleluia. Porque João, ele batizou com água para arrependimento de pecados. Mas deixa eu dizer algo para vocês: vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem aqui está orando para buscar o batismo com o Espírito Santo? Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Quem já recebeu esse revestimento espiritual? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deixa eu te
desista de buscar, não desista de clamar, não desista de orar. Incomode até que você seja cheio. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não desista, esses dons estão disponíveis para a igreja de Jesus Cristo na atualidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não somos sensacionistas que acreditavam que esses dons estavam só à disposição da igreja primitiva, dos apóstolos, mas nós, Assembleia de Deus, nós, crentes em Jesus, nós, servos do Senhor, continuamos acreditando e buscando os dons espirituais. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas aqui orando e buscando. E se você não está orando, comece a orar hoje. Comece a buscar hoje esse revestimento para você fazer a diferença no reino dos céus, para você ser usado por Deus com ousadia, com autoridade. Aleluia! Aleluia! A gente às vezes reclama dos nossos cultos, reclama do pregador. Infelizmente, nós ouvimos muito isso. Reclamamos às vezes dos louvores. E Deus está lá nos céus olhando para a terra e dizendo: o culto tem que começar de você. O culto precisa começar na sua casa. Você não tem que vir para a igreja esperando o irmão vir aqui dar uma palavra, cantar um louvor, o pastor falar algo para que você seja incendiado. Não, você precisa chegar aqui cheio. O culto ele precisa começar na nossa casa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos incomodar o inferno. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. E eles acreditaram nessa palavra. Eles acreditaram nessa promessa. E aí vem o segundo ponto: obediência. Tem muitos que acreditam, mas não conseguem obedecer e ficam pelo caminho. Tem muitos às vezes têm vontade de obedecer, mas tem dificuldade de acreditar. Nós precisamos acreditar e obedecer. E às vezes é tão difícil para nós. Mas o texto diz assim, a partir do versículo de número 6, está escrito assim: então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo de número 11: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eles acreditaram na promessa, obedeceram, estavam reunidos no mesmo lugar. Mas uma coisa é quando você está caminhando ao lado de Jesus. Uma coisa é quando você está caminhando ao lado de alguém que te aproxima de Cristo. Outra coisa totalmente diferente é quando essa pessoa falta, se ausenta da sua vida. Quantas pessoas que às vezes vêm para a igreja por causa de você. Claro que tudo é Cristo trabalhando na nossa vida, mas às vezes vem porque você convidou. Porque você fica assim, olha, vamos para a igreja, domingo tem um culto abençoado, quarta-feira, escola bíblica da Unical, vamos. E isso foi com muitos de nós, foi comigo. Inclusive eu estava indo para a praia numa virada do ano, lá em Portugal, para a praia. É normal lá se encherem de bebidas na virada do ano. Você vira o ano com os pés dentro da água, lota nas praias. E alguém me convidou para ir para a igreja. E era Deus já trabalhando. Eram os amigos lá me ligando, vem, nós já estamos aqui. E eu lá na igreja, sem poder sair. E eles não me deixaram sair dali quando o culto acabou. E Deus fez uma obra lá no ano de 2011. E até hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E eu tenho certeza que estarei até a volta de Jesus Cristo para encontrar com Ele nos ares. Mas eles vivenciaram isso aqui. Uma coisa é Jesus estar do lado deles, conversando com eles, dando força para eles, dando direção para eles. Mas eles contemplam com seus próprios olhos esse mesmo Jesus sendo assunto aos céus após a sua ressurreição. Mas eles acreditaram na promessa, eles estavam ali em obediência. Mas o que fazer a partir de agora? E eles estão atônitos, estão olhando, talvez um perguntando para outro: o que a gente vai fazer agora? O que será de nós a partir de agora? Jesus subiu, foi assunto aos céus. E o texto é bem enfático em dizer: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, contemplando, que está subindo para os céus, Ele nos deixou uma promessa. Ele nos disse que voltará para nos buscar, para buscar essa igreja. E quem acredita dá glória para Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não chegamos a lado nenhum. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantas vezes batemos a cabeça, fazemos coisas erradas, porque não buscamos o direcionamento dEle. Talvez nós até oramos, mas não esperamos a resposta e caminhamos com os nossos próprios pés. Aleluia. E Jesus está lá de cima olhando, dizendo: olha, não é isso que eu queria para você. Essa não é a minha vontade para a sua vida, a minha vontade absoluta. Você está caminhando na minha vontade permissiva. Eu estou permitindo, mas não era isso, não era o tempo. E você vai pagar um preço. Você vai ter que passar por locais que você às vezes não estava preparado. Mas deixa eu dizer para você, Ele continua
continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle. Aleluia. Talvez aquele passo que você deu não estava no centro da vontade dele, mas ele está te contemplando. As mãos dele estão estendidas para você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se não tem saída para um lado nem para o outro, olhe para o alto, porque é de lá que veio o nosso socorro. O nosso socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Acreditem nessa promessa. Acreditem nessa promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Nós servimos um Deus que pode mudar a história da nossa vida, e vai mudar. Tem mudado a história de muitas pessoas aqui, e vai mudar a história de muita gente ainda, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, as madrugadas chorando, clamando, rasgando, aquela dor profunda que um dia eu senti, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me alcançou, mesmo no meio do lamaçal de pecado, e Ele vai te alcançar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não importa o tamanho da nossa dor, não importa o tamanho do vazio que nós sentimos. Eu costumo dizer que Ele é tamanho do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há vazio tão grande que o Espírito Santo de Deus não preencha. Não há tristeza tão grande que o Espírito Santo de Deus não tire, não arranque da nossa vida. Não há decepção tão grande que Ele não acalme, que Ele não mude na nossa vida, que Ele não vire a página. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque Ele tem um bálsamo precioso que traz paz, traz alegria e gozo. Louvado seja o nome de Jesus. Basta nos colocarmos diante dEle, rasgarmos o nosso coração, nos entregarmos no centro da vontade dEle, dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, mas eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eles acreditaram na promessa, eles estavam debaixo da obediência. Mas tem um terceiro ponto aqui, que faz toda a diferença na nossa vida, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para nós vivenciarmos milagres, para nós sermos usados por Deus, para não precisarmos ficar dependendo dos outros, muitas vezes como mendigos espirituais de um lado por outro pedindo oração. O segredo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não se conforme, não se conforme, não se conforme. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles
línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Acreditaram na promessa, obedeceram à voz de Cristo e foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui hoje, em obediência à voz de Cristo, acreditando na promessa de Jesus. E o que tem de diferente deles para nós hoje reunidos aqui? O que tem de diferente deles para nós aqui? Eu vou insistir: o que tem de diferença entre deles para nós reunidos aqui hoje? Nós estamos aqui por causa de uma promessa. Nós estamos aqui em obediência à voz de Cristo. E precisamos ser cheios do Espírito Santo. Necessitamos nesse tempo atual, nesse mundo corrompido, nesse sistema mundano, para nós fazermos a diferença, para sermos verdadeiramente embaixadores do céu na terra. Nós precisamos, necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Seja cheio nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Acredite, acredite, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você quer fazer a diferença no reino dos céus? Você quer ser usado no reino dos céus? Seja cheio do Espírito Santo. Isso não é uma questão de opção, não. É questão de vida ou morte. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós podemos morrer espiritualmente falando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Desfrute daquilo que o reino, que Deus, que os céus têm preparado para nós. Está à nossa disposição. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nas nossas reuniões a gente quase não fala mais em línguas estranhas. Nas nossas reuniões a gente quase não vê milagres mais. Nas nossas reuniões, nós não vemos mais os dons de profecia. Nós não vemos mais os dons espirituais. Está cada vez mais raro. E o problema não está em Deus, porque nós falamos aqui, Ele é imutável. Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem todo o controle. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Como nós estamos lidando com essa promessa? O que nós estamos fazendo para tocar em Jesus? Todos os domingos a mesma coisa? Todos os dias a mesma coisa? Se você quer viver algo extraordinário da presença de Deus, se você quer presenciar algo extraordinário da parte de Deus, seja o diferencial na sua casa, seja o diferencial no seu trabalho, seja o diferencial no meio da igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Faça aquilo que ninguém fez ainda. A gente às vezes quer fazer aquilo que todo mundo faz. É fácil, é mais fácil, é mais cômodo. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela só recebeu o milagre dela quando ela rompeu no meio da multidão e fez aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Se você quer viver algo extraordinário, faça algo nessa noite. Toca nas vestes de Jesus nessa noite. Faz algo diferente nessa noite. Eu não sei, é você e Deus, mas faz algo nessa noite. Não volte para casa do mesmo jeito. Não volte para casa com essa tristeza no seu coração. Não volte para casa chorando por dentro, com essa decepção, com aquele problema que você deixou lá. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, que ainda antes de eu sair desse culto, canto, aleluia. Ainda antes desse culto terminar, ainda antes de eu sair daqui desse local de oração, o Senhor vai entrar com providência nessa causa. O Senhor vai mudar esse cativeiro. O Senhor vai quebrar essas correntes. O Senhor vai jogar por terra. Quem acredita, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não vamos nos conformar com tão pouco, meus irmãos. Estava conversando com a minha esposa lá em casa essa semana. E tem vezes que o Espírito Santo de Deus, ele mexe com a gente. E a gente fala assim: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. E eu estou fazendo tão pouco diante daquilo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Talvez nós paramos, estacionamos, mas Jesus, ele não mudou, igreja. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos fazer algo diferente. Vamos nos levantar, vamos bater poeira, vamos caminhar, vamos avançar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem quer fazer algo diferente nessa noite? Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, faça algo diferente nessa noite. Talvez é uma atitude que você precisa mudar. Talvez é algo que você está fazendo que não está agradando ao Senhor. Mude hoje, tome uma decisão hoje, faça um compromisso hoje. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eles tomaram essa decisão, acreditaram na promessa, obedeceram às palavras de Cristo, foram cheios do Espírito Santo. Nós chegamos nos versículos que nós lemos aqui. Dois deles, Pedro e João, após vivenciarem tudo isso que nós falamos aqui, após desfrutar dessas maravilhas que o reino coloca à nossa disposição, o que é que eles estão fazendo? Poderiam talvez estar nas suas casas tranquilos, mas o texto diz que eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles subiam ao templo para a oração às 3 da tarde. E eu tenho uma dificuldade de acreditar, falando biblicamente, no temor do Senhor,
quando você chama, vamos ensaiar, não posso. Quando você chama, vamos evangelizar, não posso. Quando você chama, vamos para o culto, não posso. Quando você convida para participar de algum trabalho da igreja, não posso. Quando nós olhamos para a vida desses homens, eles foram cheios do Espírito Santo. E o que eles estão fazendo a seguir? Eles estão indo para a oração às 3 da tarde. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não se contenta em ficar parado. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não se contenta em ficar na sua casa, sabendo que está tendo um culto, uma reunião de oração, e Deus está se manifestando. Ele não se contenta. Alguém que é cheio do Espírito Santo, no trabalho, na rua, onde ele estiver, quando Deus colocar alguém diante dele, ele não deixa de pregar a palavra e apresentar Jesus para aquela pessoa. Muitas vezes nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas estamos enganando a nós mesmos. Nós podemos enganar os pastores, podemos enganar o nosso líder, a igreja, mas Deus está no controle de todas as coisas, está contemplando a sua igreja. Eu fico triste. Hoje mesmo, conversando com a irmã Juliette, na quarta-feira eu estive aqui. Assim, eu sei que muitos trabalham, a gente conhece cada um. Na quarta-feira, devido à chuva, só tiveram 3 pessoas aqui. E a gente fala assim, por causa da chuva. Mas foi o que o presbítero Juliano falou aqui. Olha aquela caminhada hoje, por exemplo, para Brasília. Até raio caiu no meio das pessoas e elas estavam ali debaixo de chuva forte. Num estádio de futebol, num show de música montando. Não importa poeira, sol, chuva, eles estão ali. E nós colocamos desculpa em tudo. Mas Juliette falou, na sexta-feira só teve 2 irmãs aqui para o ensaio de círculo de oração. Gente, enquanto nós não entendermos, Cristo é a base da igreja. Mas o círculo de oração ele tem uma importância muito grande. Cada uma de vocês não tem noção do que Deus faz através das orações de vocês. Que oram pelos pastores, que oram pelas suas famílias, pela igreja. Deus trabalha através da oração de cada uma de vocês. Os jovens é uma dificuldade, uma luta. Eu já fui líder de jovens aqui também. Hoje o presbítero Caio e a irmã Viviane. É uma luta. E aí nós queremos chegar na igreja e ver o paralítico andar. Nós queremos chegar na igreja e ver as pessoas serem curadas. Mas o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? E eu falo por mim primeiramente. O que nós estamos fazendo? Uma geração fraca. Uma geração que se distancia cada vez mais dos propósitos de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus continua falando conosco. O Espírito Santo continua bradando dos nossos corações. O Espírito Santo de Deus continua falando com cada um de vocês, eu tenho certeza. Porque Ele fala comigo também. E Ele continua dizendo assim, eu conto com você. Aleluia. Não sei se no ciclo de oração, não sei se no grupo de jovens, não sei se como obreiro, como levita na casa do Senhor, como adorador, não sei se varrendo o tempo. Deus conta com você. Se desperte, palavra do Senhor.
Faz algo diferente nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo sussurrando no seu ouvido. Não passe mais um ano da mesma forma. Entra ano, sai ano e parece que nada muda na nossa vida espiritualmente. Mas Deus está querendo fazer algo novo. Deus está querendo fazer algo extraordinário. Deus está querendo mudar tudo na sua vida. Olha, olha, olha. Sinta a presença dele aí nessa noite. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o mover de Deus na sua vida aí nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele conta com você, meu irmão. Ele conta com você, minha irmã. Ele conta com você, jovem, criança, adolescente, idoso. Deus conta com você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu já estou encerrando, pois o grupo de louvor vai adorar o Senhor. Eu vou pedir que você se coloque em pé nessa noite. Eu vou encerrar aqui com esses versículos. Pedro, fitando juntamente com João, diz: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Talvez você não tenha, financeiramente falando, aquilo que aquela pessoa que está incomodando você precisa. Talvez tenha alguém aqui vivendo a sua situação. E você está assim: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Por que é que essa pessoa me incomoda tanto? Talvez até agora você não entendeu o propósito. Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Através dessa palavra, Deus está trabalhando na nossa vida nessa noite. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na rua, na faculdade, onde você está sendo incomodado. Talvez muitas vezes você fique até nervoso, sem paciência. Meu Deus, de novo, essa mesma pessoa de novo, o que está acontecendo? Mas o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Você não possui nem prata nem ouro, mas você acreditou na promessa. Você não possui nem prata nem ouro, mas você é obediente à palavra do Senhor. Você não possui nem prata nem ouro, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então você vai olhar para essa pessoa que está incomodando, e talvez você pense que é o inimigo. Não. Muitas vezes é Deus, é o Espírito Santo que colocou diante de você ali nesse momento. E é você que Deus quer usar. É você que o Espírito Santo de Deus vai usar.
filhos, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. E eu sei, meu Pai, que o Senhor está trabalhando em cada vida aqui neste lugar, Deus. Muda, papai, os sonhos dessas pessoas que estão se colocando diante do Senhor, crendo, papai, na restauração, no renovo, na força, na alegria, na paz. Aleluia! Crendo, papai, que o Senhor pode mudar essa história ainda antes deles se formarem nos seus lares. Por isso nós profetizamos a cura, nós profetizamos a restauração, nós profetizamos a porta aberta em nome de Jesus Cristo. E nós aprendemos no nome de Jesus tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Arranca toda tristeza, tira toda depressão, tira toda mágoa, todo laço do inimigo, tudo aquilo que pega a caminhada dos seus filhos. E enche o coração deles de alegria. Acende essa chama possa arder continuamente nessa altar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar cada um deles, papai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, meu Pai.